Muito bem, então vamos começar aqui o assunto dessa tarde de quarta-feira, né? Terça-feira, desculpa. Terça-feira, né? Terça-feira. Onde a gente vai aqui estudar o capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde aí o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O que Jesus quis dizer com esta fala, o que ele quis aí nos ensinar a respeito disso, tá? Como sempre aqui de costume, eu grifo aqui algumas frases, alguns trechos aqui desse capítulo, para que a gente aí discuta e se aprofunde aí nesse tema que é de suma importância para a nossa evolução espiritual, tá bom? Então eu vou ler aqui o primeiro que eu grifei aqui. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhe disse: Quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, os outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Então aí Jesus faz a menção nesse trecho aqui, né, sobre de como ele teria recebido essa orientação, essa mensagem, através aí do plano espiritual, né, através de uma comunicação, de uma conversa espiritual. Porque se a mensagem não vem através da carne, né, ela só pode ter vindo através da espiritualidade, da consciência, desses fatores que envolvem aí a nossa existência, tá bom? Para você que está entrando agora, nós estamos aqui percorrendo, né, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, tá? Então aí avançando um pouquinho, né, ele fala aqui sobre ressuscitação e reencarnação. Eu separei um trecho aqui que eu acho bem importante para nós aí analisarmos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantais do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, para nós que somos espíritos, que estamos no processo espiritual, que caminhamos numa jornada espiritual, ele diz claramente aqui que nascido do Espírito será Espírito novamente. Aquilo que é criado da carne, criado da matéria, é matéria para a eternidade. Então ele dá aqui a noção clara, né, para todos nós, que aquele que é o Espírito que veste a carne hoje, que está habitando esta natureza material, irá precisar nascer novamente, reviver novamente na vida encarnatória, para expiar, para avançar, para crescer, para se desenvolver, para voltar à sua condição de espírito, e na necessidade da evolução de cada um de nós, haverá de se nascer na carne novamente, mas da carne nunca será. A carne é somente uma transição, um momento da nossa existência, das nossas necessidades como espíritos, e não nos perpetuamos aqui. Não é esse o interesse e o desejo da criação de Deus que a gente se estabeleça aqui pela eternidade. Cada um de nós está trilhando, construindo um caminho de evolução, uma evolução essa que não necessariamente decorre, necessita da experiência material, da existência na matéria, e sim da existência como espírito. Um outro trecho interessante aqui que eu achei desse texto, ele coloca aqui:
Os caminhos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha sido das águas e, por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. E assim que na Gênese está dito, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava nas superfícies da água, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e o que o espírito é independente do corpo. Então, o corpo para o corpo, a matéria para a matéria, e o espírito é somente algo que a veste. E sendo aí a água o fluido vital da vida, a energia vital que nos promove, que nos dá a condição de estarmos vivendo aqui, existindo aqui. Mas se foi provido delas, se a estrutura material, biológica, avançou proveniente do fluido da vida, que é a água, ela um dia retorna a ela, não nos pertence e ela permanece aqui nesse estado denso que ela é. Muito bem. Deixa eu só avançar aqui aonde eu anotei aqui. Bom, aqui também nesse capítulo traz que muitas pessoas, me perguntam nas lives, comentam comigo nas lives, sobre os laços da família, sobre a reencarnação em grupos familiares, sobre essas necessidades de sempre estarmos vivendo na mesma família, existindo juntos, Então, a orientação dos espíritos nesse capítulo aqui, ela é muito clara e precisa em relação a isso. Então, isso aqui serve tanto para aqueles que assistem as minhas lives aqui, os meus vídeos, às vezes pensam assim, mas de onde que o Kleber tira essa informação, esse conhecimento, de onde surgiu isso, Isso aí, às vezes, alguém pode pensar, é invenção da cabeça do Kleber ou de outros que fazem o mesmo conteúdo que eu, Pois bem, então vamos ler aqui essa orientação dos espíritos em relação à família, Então ele começa dizendo assim, os laços da família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, elas são fortalecidas e reapertados, é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de indicações. Ou seja, nós nos unimos em grupos na vida espiritual por afinidades, por experiências vividas juntos aqui na vida material, ou seja, por afinidades construídas na vida espiritual. Então essa família será uma família numerosa, uma família muito grande, Ele continua, esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram, a encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Ou seja, nós somos separados somente no momento que reentramos na vida material. Esquecemos quem são essas pessoas, claro, iremos amar algumas delas, querer muito bem algumas delas, E só recobraremos, o quanto éramos amigos, o quanto já tínhamos afinidade, o quanto já tínhamos coisas em comum, quando voltarmos ao mundo espiritual. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Ou seja, mesmo que algum amigo nosso não está encarnado nesse momento, não está vivendo aqui uma experiência material, ele está conectado a nós pelo pensamento, pelo sentimento, Então muitas vezes as pessoas desdobram a noite do corpo na viagem astral e encontram alguém que não reconhecem aqui na vida material, mas que tem em si
uma energia positiva ao ver aquela pessoa, um sentimento tão nobre em ver aquele espírito que ele nunca tinha visto antes, ou seja, ele não tinha lembrança, né, disso que existia na vida espiritual, né? Para quem está, eu vi aqui, Rafaela, que você colocou que estava 1h30 me esperando, é que eu fiquei sem energia elétrica aqui na minha região, e aí eu comecei agora, tá? E ele continua, os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Então, interessante esse ponto, que esses espíritos que são os nossos amigos, que ficaram na vida espiritual, estão, né, velando por nós, cuidando de nós, tratando a mim e a você com todo respeito, com todo carinho, tá? Lembrando que esse zelo, esse cuidado é para o avanço do espírito, tá? Então não para o avanço material. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários, ou seja, eu posso escolher eu, numa situação mais avançada, vir com outros espíritos mais atrasados para impulsioná-los nesse caminho, tá? Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Então você percebe aqui, quando eu falo, e outros falam também, não sou só eu que falo sobre isso, está longe disso, que a gente tem que se desprender da matéria, anular as paixões, controlar o nosso ego, para que a gente se liberte do seio da matéria. Exatamente está escrito aqui a mesma coisa, tá? Eles podem, pois, assim, percorrer um número limitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a multa afeição. Então nós iremos passar algumas vidas juntos aqui, né? Já estamos passando essas vidas juntos há bastante tempo, na busca por essa melhora, por esse desenvolvimento, nos apoiando aí a esses amigos, a esses irmãos espirituais, tá? Muito bem, ele continua aqui. Deus permite nas famílias estas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Veja bem o que ele coloca aqui, ó. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Então, muitas vezes na nossa família tem um espírito que está pela primeira vez com a gente, ou que é uma antipatia, que é uma desarmonia conosco, né? Então, está estabelecido isso por Deus. Com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para os outros. Então, lembra quando eu falo que as pessoas à nossa volta são ali os nossos desafios? Depois, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons pelo cuidado que deles receberam. Seu caráter se branda, seu costume se depuram e as antipatias se apagam. E é assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a Terra entre as raças e os povos. Então a gente vai mesclando, né, o número de pessoas, o número de necessidades nos grupos, para que os bons exemplos produzam, né, melhoras no próximo e melhoras em nós. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, isso é bem interessante, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre grande número de pessoas. Um pai que teve vários filhos ama-os, pois menos que tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Do fato de nenhum homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez sobre o mesmo título. Então essa repetição nesse ciclo familiar costuma-se, né, ser a mesma, costuma repetir as pessoas, mas como ele disse aqui, em títulos diferentes, né? Hoje é o pai, amanhã é o filho, ou o avô, ou um primo, e por aí vai. Nós estamos sempre no mesmo ciclo, na mesma família, vivendo essas experiências, tá? Para aprender, para crescer. Por isso que não somente eu falo sobre isso, mas muitas pessoas falam sobre isso, da necessidade desse olhar apurado.
Bom, dando sequência aqui, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontraram sobre a Terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados com a reencarnação e, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, daí o reaperto de laços afetivos. Bom, aqui ele coloca, né, sobre aqueles que se demoram, né, aqueles que muitas vezes paralisam o seu processo evolutivo, porque não veem sentido nessas questões espirituais, não sentem necessidade de trabalhar isso, né, e ficam aí, como ele coloca aqui, falham no caminho, retardam, né, seu adiantamento e sua felicidade, né, ficam ali no charco, na lama, né, como ele coloca aqui, ó, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados, né. Vocês já devem ter visto alguns textos sobre isso, ou pessoas falando, né, sobre essa lama que existe no umbral, sobre esse charco que existe no umbral, está descrito aqui, né, muito bem colocado aqui pelos espíritos nesse livro, tá? Bom, dando sequência aqui, uma pergunta feita, tá? Quais são os limites da encarnação? A espiritualidade aqui nos responde, quem respondeu foi São Luís, Paris, 1859, tá? Ele diz o seguinte, vou trazer um trecho aqui da resposta dele, tá? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se estende, por isso, o envoltório que o constitui o corpo-espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, ou seja, conforme eu for avançando na minha evolução espiritual, o meu perispírito, que é semimaterial, ele vai aí se sutilizando, se purificando e bem próximo de encerrar a vida encarnatória. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ela já é menos compacta, menos pesada e menos grosseiro, e por consequente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado e diafano e quase fluídico, de grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, esse toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, quando nós fomos, como ele coloca aqui, ó, segundo o mundo que o espírito é chamado a viver, ou seja, nós, dentro daquela visão do exílio, né, planetário de a grande maioria de nós que viemos de algum outro mundo pelo nosso comportamento equivocado, fomos chamados a viver aqui neste mundo. E nós, né, tomamos o envoltório próprio, apropriado à natureza desse mundo. Então, para a Terra, a espiritualidade encarnada se manifesta em corpos como o meu aqui, como o de vocês aí, tá? Outros mundos podem ser outros corpos, podem ter aí estruturas biológicas diferentes da nossa? Com certeza sim, tá? Porque aqui nós temos que pensar o seguinte, na escala da evolução dos animais, né, na história da evolução dos animais, o macaco lá que se desenvolveu, que em determinado momento ficou sobre dois apoios, e daí ele estava, vamos colocar assim, sem entrar em teorias, apto a receber aí a presença de um espírito, né? E esse espírito que veio somos nós. Então, neste mundo, esse macaco foi o que ganhou aí a dianteira na evolução para ter aí essa concepção desses espíritos vivenciando este mundo aqui. Mas pode ser que num outro mundo, de uma outra biologia, numa outra concepção de natureza, de interferência de DNA, de genética, de sol e tantas coisas mais que interferem nesse processo, um outro tipo de animal tenha ficado sobre dois apoios e aí a forma física lá foi construída de uma forma completamente diferente da nossa, tá? Mais um trecho aqui que eu separei. Deve-se considerar também que no estado errante, ou seja, quando nós estamos na vida espiritual, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual o liga seu grau de adiantamento,
que assim na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializados. Esse trecho aqui, eu vou até grifá-lo aqui para mim depois, que isso aqui deveria ir para um quadro nos locais onde a gente trabalha com espiritualidade, né? Para que os trabalhadores pensem na importância do trabalho pessoal, tá? Vou ler novamente aqui para fixar bem essa interpretação desse espírito aqui. Deve-se considerar também que, no estado errante, quero dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual o liga seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. O que é ser desmaterializado para o espírito? O que ele quis dizer com esse ponto de observação dessa desmaterialização, né? Se nós desencarnarmos e chegarmos na vida espiritual com as nossas necessidades voltadas 100% para as questões corpóreas, sensoriais da matéria, nós estamos ligados a ela, preso a uma ideia material, a uma ideia densa, ou seja, a minha felicidade, a minha liberdade, o meu esclarecimento estará corrompido pelas minhas escolhas, ainda pelo fato de eu estar completamente preso às questões materiais. Então, quando eu falo aqui que a gente tem que ir se desprendendo, aprendendo a se desligar das coisas, aprendendo a não viver mais pelas coisas, a não permitir que as coisas dominem a cada um de nós, que eu tenho domínio sobre mim mesmo, que eu já disse várias vezes aqui, se você é feliz quando tem alguma coisa, você é refém de alguma coisa. Então, enquanto nós estivermos assim, estaremos aí, né, sofrendo, né, quando desencarnarmos. E ele deixa bem claro isso, que a realidade que nos espera é a realidade que eu crio hoje no meu mental. É a que eu desenvolvo para mim hoje como ideias, como pensamentos sobre a vida material. Então, daí a necessidade da reforma íntima, do despertar pessoal, né, para a vida material, em relação de viver, aproveitar, né, crescer, se desenvolver, mas não se apegar às questões que envolvem a vida material, tá bom? Bom, dando sequência aqui, mais uma pergunta, tá? A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Essa aqui também é sensacional, né? Eu recebo essas perguntas aqui quase que... É só gravar um vídeo sobre reencarnação que eu recebo um monte de perguntas assim. Então, vamos entender aqui o que esse espírito, o mesmo espírito, tá? São Luís, diz a... Não, São Luís, será que o espírito é São Luís? Será que a cidade é São Luís, hein? Não, agora eu me confundi aqui, tá? Mas que seja, foi em Paris, 1859, tá? Será que a encarnação para nós é uma punição? Vamos ver aqui que os espíritos respondem aqui. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que esses possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberano, justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. Por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprirem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo.
Então ficou claro aqui que se eu usar mal as opções que eu tenho, né, os caminhos que são colocados à minha frente para a minha evolução, para o meu despertar, eu estarei aí cometendo um erro a mim mesmo, né? Eu estarei aí, durante a minha vida, já sentenciando uma nova existência, um novo momento aqui. Porque, como ele diz bem aqui, né? Você só passa a confiar num filho quando você dá liberdade para ele e ele cumpre ali com aquilo que você imagina que ele é capaz de produzir, de entregar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui. Porque há leis que regem a nossa vida, há leis sociais que controlam, né, todo o aspecto da nossa vida. Mas há questões morais onde as leis não têm nenhuma ação em função disso. E são pontos de caráter pessoal, né? Por exemplo, se você resolve aí que você vai partir para a traição daquele que vive com você, do cônjuge que está com você. Isso, não há nenhuma lei que puna isso. É uma questão moral, uma questão pessoal, né? Então você estaria usando do seu próprio livre-arbítrio para produzir aí uma traição para o seu parceiro. Então, essa possibilidade de escolha nesse sentido é que nos adianta, né, quando ela é bem usada, ou que nos coloca, né, mais ainda necessitados de uma nova existência do que nunca, tá? Então façamos bom uso das opções que temos, das escolhas que podemos ter em nossa vida, em nossa jornada. Se assim fizermos, estamos avançando dentro aí das nossas questões pessoais, né? É igual quando a gente está em algum lugar, você ou eu desejamos ser o mais esperto, né? Não, vou tomar vantagem aqui, vou fazer isso, vou articular essa situação, vou manipular essas pessoas, vou, né, fazer aqui o meu jogo de palavras, meu jogo de domínio, de controle sobre essas pessoas. Isso está além da lei que rege a sociedade, está na lei moral, né? A qual aí nós temos que olhar em relação a isso, né? Quando eu julgo, né, alguém em pensamento, né, e tudo mais, tal. Então, está descrito aqui. Quer parar de encarnar? Faça bem, né, as suas escolhas aí. Trabalhe nas suas escolhas, né? Sabe aquela leizinha que nós temos dentro de nós, aquela consciência que fica gritando no seu ouvido? Kleber, você vai fazer isso mesmo? Tem certeza? Então, essa aí é a nossa própria lei, tá? Muito bem. Bom, tem mais um trecho aqui que eu sempre digo aqui também, tá? Acabei encontrando aqui, já faz muito tempo que eu li esse livro, tá? Mas deve ter saído daqui esse pensamento que eu tenho também. Ele coloca aqui: o estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ele a conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho, né? Eu não sei se alguém aí repetiu alguma série na escola, né? Mas eu já conheço pessoas que passaram por isso, pessoas da minha família, enfim. É uma dor muito grande, né? Você ter que recomeçar novamente numa série, né? Fazer tudo novamente, passar por tudo aquilo novamente, né? Para que você alcance aí o resultado final, né? E a gente vive esses ciclos aqui na nossa vida, né? Você já reparou? Em mim eu já reparei isso. Parece que as coisas vão e voltam, né? Quando ela não é bem resolvida. Quando nós não olhamos bem para as situações da vida, não cuidamos bem das coisas que estão à nossa volta, e eu não tiro o aprendizado daquilo, o conhecimento daquilo, pode escrever lá na frente, aquilo virá novamente na sua vida, porque você ainda não atingiu o conhecimento necessário frente a essa prova que ele está colocando aqui, como fazendo essa analogia aqui com a sala de aula, tá? Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está no início da vida espiritual,
a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, ou seja, que ele divide a nossa sociedade em dois aspectos, tá? Nós sabemos pelas histórias que o Emmanuel nos trouxe, o Edgar Armond nos trouxe, muitos estudos já feitos em relação a isso, que nós temos, no princípio de tudo, né, a raça primordial da Terra, que seriam os africanos originais, que são espíritos que estão no seu processo natural. E nós, espíritos caídos, né, que viemos para cá, já esclarecidos em vários aspectos, né, e estamos aqui para se desenvolver. Mas vamos dar sequência aqui. Que está quase no início da vida espiritual. A encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, que somos nós, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, é que é obrigado a repetir etapas de uma nova vida corporal, plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Eu fiz uma live aqui semana passada, falando um trecho de um texto do Chico, Nos Mundos Sombrios, eu acho que foi isso, né? Eu não me lembro muito bem o nome dele. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aí que foi o texto que eu falei aqui com vocês semana passada. Pois bem, nesse texto aí o Chico descreve muito bem lá uma conversa entre espíritos das sombras, né, tramando ali um plano para dominar e frear o ímpeto do desenvolvimento espiritual na sociedade. Dentre esse plano que foi mais acolhido pelo maioral ali daquele grupo, foi ali o plano, né, de incendiar em nós a ideia de que se eu não faço nessa, eu faço na próxima, né? Se eu não conseguir realizar nesta vida, que eu realize na próxima existência. E isso nos leva à completa inércia, né? E é onde muitas pessoas estão. Elas ouvem, leem, pensam sobre isso, mas caem ali na preguiça, né? Na falta de ânimo para reformar a vida, para construir um novo em sua existência, e paralisam. E aí vão ter que repetir tudo novamente. Bom, para encerrar aqui, os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes. Então já está dizendo muito claro aqui que nós viveremos em esferas diferentes, mundos diferentes, tá? Essa opinião não seria admissível, se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral, as diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Eles teriam sofrido sem proveito para eles e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Então, nós iremos encontrar aqueles que fizeram mal a nós e nós fizemos mal a eles, tá? Pelo fato das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços da família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios da solidariedade e fraternidade e igualdade. Quer viver na quinta dimensão? Nós já falamos sobre isso. Nós precisaremos desenvolver isso profundamente. Solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, o dia que nós estivermos vivendo sobre esses três pilares da evolução do espírito, estaremos vivendo um mundo muito mais feliz e muito mais honesto para nós. E isso não será um grande espírito que virá de fora e irá providenciar energeticamente, magisticamente uma situação como essa. Não se engane nesse sentido. A construção é minha, é sua, é de todos nós. Então, para essa dimensão que virá um dia, que existirá um dia para nós, esses três pontos, vou repetir novamente, deverão ser trabalhados num contexto aí de uma amplitude muito grande na nossa sociedade. Solidariedade, fraternidade e igualdade. Certo?
Então é isso, pessoal. Esse foi aí o nosso capítulo 4, né? Capítulo 4. O livro, para quem quer saber, é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, tá? É um livro extremamente educativo, tá? Que eu super recomendo aí a leitura e a apreciação dele, né? O Livro dos Espíritos, ele aborda também essas questões, obviamente. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno são continuidades do Livro dos Espíritos, né? O que existe naqueles livros está resumidamente dentro do Livro dos Espíritos. Então, o complemento daquilo que sai no Livro dos Espíritos, se saem essas obras para dar mais ainda entendimento sobre vários aspectos que existem aí na nossa evolução como espíritos encarnados, tá bom? Então, vamos aqui às perguntas de vocês.